Rui, a que você atribui essa irracionalidade? É o desespero? É o desespero para se reinserir no palco, no jogo político? É tentar voltar a ter um certo protagonismo? Porque, de alguma maneira, a esquerda já está cancelada, né? A esquerda já não participa dos telejornais, já não é convidada, já não fala. O povo brasileiro também não está reagindo, o povo brasileiro está sendo destroçado e não, enfim, e não reage. Deixa eu só mandar um recado para Elida Castro, está dizendo, ela fala assim, eu vou, com todo o respeito, Léo, é muito desagradável interromper a pessoa que está falando para ler chat. Eu peço a sua compreensão, a TV 247 se mantém por meio de assinantes, chats, enfim. A gente tem que valorizar também essas pessoas que, de alguma maneira, vêm aqui e trazem colaborações que são muito pertinentes. Peço a sua compreensão em relação a isso. Dan Vilela fala, o termo obrigatório assusta ao povão, faz lembrar castigo. Só assim uma obrigação ganha sentido. E o povo já vive sob diversos, digamos, vetores de coerção. Olha que observação interessante. E é um superchat, por isso que eu falo que a gente tem que valorizar também. PM, direitos trabalhistas reduzidos, ameaça de desemprego. Aí vem mais uma obrigação, porra, além do cara estar fudido, ele tem que também tomar uma vacina. Eu não sou contra a vacina, pelo amor de Deus, eu estou enfatizando o comportamento dele. Mas eu queria que você falasse sobre esse comentário dele, Rui, e também sobre o ponto que foi colocar, que eu estava tentando te colocar. É o desespero para se reinserir no jogo? O que move a esquerda nessa direção? O problema é o seguinte, eu acredito, vamos começar pela esquerda, depois a gente pega essa questão que é muito interessante aqui do companheiro do Superchat. A própria esquerda não sabe o que aconteceu com ela, né? Que é comum. Muitas vezes a pessoa consegue algumas coisas, ela não sabe direito por que aquilo aconteceu, ela tem uma ideia falsificada. O PT, ele é o partido que é hoje porque ele conseguiu canalizar para o terreno eleitoral imensas lutas populares. Não tivesse acontecido hoje, e ele não seria o que ele é. Tá? Greves gigantescas, a construção da CUT, mobilização de trabalhadores rurais, mobilização de sindicatos enormes e tudo mais. Isso daí é que deu ao PT, né, a posição eleitoral que ele tem hoje. Eu acredito que muitos desses deputados e tudo mais que dentro do PT fazem pressão, e outros setores da esquerda, eles acham que eles são o que são por mérito próprio. Isso é falso, tem nada a ver. E quando vem o bolsonarismo, eles veem assim, o bolsonarismo é uma ameaça ao status quo, que eu conquistei, né? Então ele procura se aliar àqueles que para ele parecem ser os defensores do status quo, como por exemplo o caso do Rodrigo Maia, para manter esse status quo, mas não é isso que está em jogo. Esse status quo ele já afundou, ele não existe, ele foi o resultado de um processo anterior. Então, quer dizer, seria necessário que houvesse uma nova onda de protestos populares de grande envergadura para reviver, né, esse status quo, para mudar o status quo. E é interessante, Rui, quando você fala isso de status quo, né? Quando a gente vê personagens do bolsonarismo, a gente olha, por exemplo, Damares, a gente olha Weintraubs, figuras grotescas mesmo, né? Que não teriam espaço no status quo da política. A gente até olha com preconceito, a gente fala assim, são figuras que mesmo os blogueiros deles, os Alan dos Santos, ou a família Bolsonaro inteira, a gente fala, são figuras que saíram dos esgotos, né? Mas existe muita gente como eles no Brasil que deviam olhar para a política e falava assim, porra, a gente está fora disso aí, a gente está fora desse status quo. Eles encontraram um caminho para participar, vamos dizer assim, do jogo, né? E esse ponto que você fala é muito importante, porque parece que aí a gente pode até passar a impressão de que PT e PSDB, que foram a polarização dos últimos 20 anos, querem restabelecer aquela democracia controlada do status quo, muito embora haja grandes diferenças entre os partidos. Mas passa essa percepção, dizendo, porra, esse cara é que está do lado do povo, os outros são o sistema, né? Bom, os petistas, com base nisso que você falou, né, da pessoa meio grotesca,
os petistas se esquecem que a figura grotesca na política que apareceu num dado momento, do ponto de vista da burguesia, era o Lula. Né? A burguesia vivia falando que o Lula falava menos. Era o sapo barbudo que foi normalizado, né, na visão de muitas pessoas. Mas o Lula sempre... Mas assim, aqui não dá para comparar, né? Porque essas são perversas, é uma outra coisa. O Lula tinha um propósito. Mas ele seria estranho também. Não, mas ele seria estranho, ele seria fora do padrão. O operário, né? O homem sem diploma, o retirante que veio do Nordeste, operário de fábrica que perdeu um dedo, que fala com erros de português e tal, tudo isso daí sempre foi muito mal visto. Agora, esses fenômenos, isso que o pessoal não entende, eles são fenômenos da revolta contra o status quo. O status quo é maligno. Isso que o pessoal não se deu conta. Isso que eles chamam de democracia, como disse o companheiro que falou aí da obrigatoriedade da vacina, isso é uma baita ditadura. Isso daí saiu a notícia de que a PM, em 3 anos, matou 2.251 crianças. Esse é o status quo. É uma ditadura contra a população, é um esmagamento da população. Então, logicamente que tem uma revolta e vai aparecer a figura que não é aquela figura padrão, né? Aquela figura bonitinha, com diploma universitário, falando bonito, etc. e tal. Tanto da direita como da esquerda. Me ocorreu aqui, enquanto eu estava ouvindo, o seguinte exemplo. Na Itália, o partido que mais cresceu na Itália é o Partido Cinco Estrela, que é o partido dos esquisitos, dirigido por um palhaço profissional. Né? Quer dizer, chegou uma hora, a população olhou e falou assim, não aguento mais. A Ucrânia elegeu um comediante também, né? A Ucrânia também, depois do que viveu, elegeu um comediante. Quer dizer, isso daí que parece ser uma coisa grotesca, às vezes até uma coisa grotesca, é, na verdade, uma rebelião, né, da população contra o status quo, que é tudo bonitinho, pessoas de boa aparência, que falam calmamente, que se controlam na hora de falar e tudo mais, mas que são os monstros, são uma ditadura, estão sempre roubando a população com essa política neoliberal, uma hora tira a aposentadoria, outra hora tira isso, tira aquilo, né? E, então, é natural, a gente tem que entender que se revoltar contra isso é a coisa mais natural do mundo. E o Bolsonaro está faturando aí, enquanto aqui a esquerda está querendo ser limpinha e cheirosa. E o Bolsonaro vai faturando. É isso que está acontecendo na Europa também. A extrema-direita cresce nesse vazio da esquerda, porque a esquerda europeia ela é toda limpinha e cheirosa também. Exatamente. Bom, o Alexandre Henrique está dizendo, Léo, traga o Estopa de novo para o canal, coloque ele num debate com o Rui, adoraria assistir. Vou propor, falei ontem com o Estopa, para desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, vou propor esse debate, seria muito bom mesmo. O Caio Guzmão fala, o PT deve voltar-se ao povo. Qual a vantagem em apoiar Maia, que sentou em processos de impedimento? O PT não faz parte desta política, deve voltar a ser PT. Dori trouxe aqui também um apoio importante. Agora, aí tem um ponto muito importante nessa pergunta de que o PT deve voltar a ser PT, e eu vou te fazer uma pergunta que para mim é muito difícil responder, Rui. Se eu tivesse que responder, na verdade, que minha função é mais perguntar do que responder. Você acha que o PT pode voltar a ser PT depois de ter sido o sistema, de alguma maneira, de ter sido governo por 4 mandatos, ainda que um tenha sido interrompido, de ter sido um partido que teve alianças com a burguesia, que teve, enfim, alianças com partidos de direita, que teve alianças com empresários? Porque uma coisa é você, como você falou, né, canalizar demandas populares e fazer disso uma força eleitoral, né? Agora, como é que um partido volta às suas origens, tendo passado pelo poder, né? Eu conheço uma pessoa que era petista, né? E conta assim, com orgulho que o PT viveu aquele processo da Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Falou assim, então não pode, tem que ser um outro partido, tem que ser um partido que venha do novo para eu voltar a acreditar. Você acha que é possível voltar às origens? Olha, as origens do PT são um pouco discutíveis, mas eu não vou entrar nisso daqui agora. Eu acho assim, os partidos, eles são veículos de forças sociais importantes, né?
a história, eu tenho vários exemplos históricos de partidos que foram muito para a direita e depois adotaram uma política bem menos direita. Não chegava a ser revolucionário, mas dava uma guinada expressiva para a esquerda, porque tudo depende também de se o partido tem ou não tem forças interiores para mudar, né? Quer dizer, nesse caso, o PT precisaria ter uma ala esquerda, como é que se diz? Ele precisaria cristalizar, digamos assim, uma ala esquerda que pudesse mudar o partido. Agora, mais importante do que isso, né, eu acho que o PT ele não surgiu por acaso, ele surgiu respondendo a uma necessidade social. Se ele materializou essa necessidade social ou não é uma outra questão que a gente poderia discutir em outro lugar. A grande pergunta é, essa necessidade social se extinguiu? Eu acho que não. Quer dizer, qual é a necessidade social? A necessidade da população de baixo, né, os trabalhadores, aqueles que não têm nada, se organizarem politicamente e fazer valer os seus interesses, a sua voz. Eu acho que isso está vigente. Se o PT não conseguir, né, se o PT não se dobrar a essa necessidade social, essa necessidade vai se materializar em um outro partido. Talvez até com uma parcela do PT, porque se você tenta transformar um partido e não consegue, você acaba rachando e construindo um outro partido. Também é uma coisa muito comum na política mundial, né? A gente vê isso daí o tempo todo. Eu acho que esse impulso social ele está presente, né? E ele passa pelo PT nesse momento com muita força. Não passa só pelo PT, mas passa bastante pelo PT, pela importância do partido. Eu acho que o PT vai ter que lidar com isso daí, entendeu? Ou se livra da ala direita, ou se livra da ala esquerda, ou a direita se consolida e toma conta do partido de vez, ou a esquerda se consolida e expulsa a direita. Essas coisas elas estão em movimento dentro do PT. Se dentro do PT não houver uma regeneração, isso vai se dar por fora. O Rui, tem propostas aqui de debate seus com o Walter Pomar, com o Pepe Escobar, tem várias propostas surgindo. Esse comentário do Lucas Soves, que é muito interessante, ele fala: a OMS, que a esquerda criticamente considera autoridade suprema, preconiza uma cobertura vacinal de 60%. Para que açoitar o segmento da população que não quer se vacinar? E aí eu vou te trazer alguns depoimentos. O Wilker está pedindo esse debate com o Pepe também, né? E o Luiz Preza está falando: o comportamento liberal da esquerda tem muito a ver com a influência do losurdo sobre os países desenvolvidos. Tem uma pergunta mais filosófica sobre essa questão de losurdo, mas eu conheço pessoas que não são bolsonaristas que dizem assim: ah, não, até toma a vacina, mas o comportamento, assim, o sentimento do povo brasileiro, eu acho que é mais ou menos assim: eu tomo, mas não quero ser o primeiro da fila, não, quero ver o que acontece primeiro. Lógico, tem pessoas que querem ser as primeiras da fila, mas eu já escutei de muita gente que não votou no Bolsonaro. Tipo assim, toma primeiro, vai para ver o que acontece, e aí você fala assim: se você não tomar, você é gado. Enfim, é um pouco o que o Lucas Soves está trazendo. Estou à disposição para qualquer debate que vocês quiserem fazer aí. Legal, mas essa colocação que ele fez sobre a vacina, quer dizer, eu acho que é importante. Por que açoitar as pessoas que não querem se vacinar? Perfeito o comentário. Isso aí mostra que é só uma intenção de oprimir a população, porque não há necessidade. Se 60% se vacinar, pronto. Né? É o que é recomendado pela OMS, se é que o que a OMS fala vale tanto assim, né? Eu acho, eu volto a insistir, eu acho assim, a coisa mais racional possível é desconfiar de todas as instituições. Instituições são feitas por pessoas, são movidas a dinheiro, a interesses políticos, e nem o dinheiro, nem os interesses políticos são muito limpos. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Ô Rui, tem tantas perguntas chegando aqui que a gente teria que fazer lives mais longas aqui. Eu vou trazer os comentários e vou ver se você pode responder de alguma maneira. Bom, o Luiz Preza fez essa pergunta sobre o losurdo, se a influência do losurdo é que justifica um comportamento mais liberal da esquerda. Tem um perfil chamado Voz e Voz aqui que fala: o povo fez sua escolha, né? Bolsonaro e o Congresso estão aí. Não seria melhor o povo sofrer as consequências dos atos
Enquanto isso, o PT vai fazendo campanha de esclarecimento. E a Maria Aquino fala: Rui, explique, por favor, a relação entre regime político e instituições. Caio Guzmão fala assim: olha, o Rui sempre manteve sua linha política com lucidez necessária. À esquerda, por que não se candidata ao legislativo? Várias perguntas que chegaram, não sei se dá para você resumir nesse tempo final que a gente tem aqui. Não, rápidos, eu não entendi essa do Lossurdo, né? E eu acho que a esquerda ela não é liberal. A esquerda brasileira ela é antiliberal, no sentido político, né? Não é que ela é antineoliberal no sentido econômico. Sobre esse negócio de que o povo fez a escolha do Bolsonaro, eu acho que isso é muito relativo, né? A gente precisaria considerar que a eleição é um retrato fiel da vontade popular, o que efetivamente não é. Mas eu acho que sim, que é preciso convencer as pessoas para que elas façam determinada coisa. No chicote, só se você conseguir implantar uma ditadura. Nós temos que mostrar, tem que mostrar para o pessoal que o Bolsonaro é esse bicho-papão que o pessoal está falando que é. Agora, se o Bolsonaro chega lá e fala: quem quiser tomar vacina, toma. Quem não quiser tomar vacina, não toma. Num país que é uma ditadura brutal contra todo mundo, e você quer obrigar todo mundo a tomar vacina, você não vai convencer muita gente. Isso aqui eu acho que acontece, né? Então, né, eu acho que a esquerda precisaria fazer uma reconsideração, né, sobre isso daí. Pois é, precisa ouvir mais você, Rui. E a Adriana pergunta assim: olha, o que é a esquerda. Você acha que a esquerda não deve ser limpinha e cheirosa? O PT deveria fazer o quê, então, para a gente fechar a entrevista de hoje? A esquerda tem que ser contra o sistema. Se ela quer ganhar o coração do povo, ela tem que ser contra o sistema. É uma ilusão acreditar. O povo ele pode votar da maneira A, B, C ou D, mas se você conhece a população toda odeia a forma em que eles vivem dentro da sociedade. Impostos descomunais, salários baixos, nenhuma garantia legal, sem cobertura adequada de saúde, educação é uma porcaria, é uma ditadura, a polícia é uma verdadeira milícia antipopular, tudo isso daí a população odeia. Se você quer despertar realmente, ganhar o coração da população, você tem que aparecer como sendo contra tudo isso. Você não pode aparecer como sendo sócio dessa loucura toda. Por isso que eu falei que a esquerda não pode ser limpinha e cheirosa. Limpinho e cheiroso é o Maia, lá que ele vai lá, né, com sua gravatinha e tal, e ele parece uma pessoa civilizada, apesar de que ele não é nem um pouquinho civilizado. O Dória e tudo mais. A esquerda teria que ser, né, aquela esquerda que fala: eu não gosto de nada disso que está aí. Eu sou contra. E eu proponho A, B, C e D. Que é o que o PT já foi no passado, né? Exatamente. Exatamente.